Palavra de vida eterna de sábado, dia 28 de março. Palavra de Deus hoje do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhe: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje a palavra de Deus, continuação da palavra de ontem, nos traz alguns versículos que nos ajudam a nossa meditação hoje. Primeiro, podemos destacar a divisão que começa a acontecer no meio do povo por causa de Jesus. A palavra diz assim: houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Não é porque uns falam que é o Messias, outros dizem que não é, e aí então começa uma discussão. E é interessante que logo em seguida os guardas, sendo questionados pelos fariseus e sacerdotes, eles vão dizer: "Ninguém jamais falou como este homem." Os fariseus e os sacerdotes pediram para que os guardas trouxessem Jesus até eles. Mas aí foi por isso que os guardas responderam: "Mas ninguém jamais falou como este homem." Então Jesus começa a trazer um discurso diferente. É a novidade de Deus. E ainda mais, Jesus, ele dizia, ele pregava e ao mesmo tempo ele ia vivendo. Ele ia vivendo aquilo que pregava. Então, a autoridade, ela se tornava maior. Não era simplesmente um blá, blá, blá. Era a vivência de algo que ele acreditava. Ele tinha, então, autoridade no falar. E isso chamava a atenção de todos. E percebam também que lá no finalzinho, Nicodemos, quando também questiona os fariseus e os sacerdotes, quando ele questiona os fariseus e os sacerdotes, vão responder o quê? Vai estudar. Vai estudar. Então, a lei ela é sempre em primeiro lugar, mas é uma lei voltada, além do conhecimento da razão, a ritualismos, legalismos. E aí está a dificuldade, quando nós somos muito racionais, colocamos a fé somente na razão, nós temos essa dificuldade de acolher aquilo que vem do alto, aquilo que é mistério de Deus. Nós temos a dificuldade também em enxergar em Jesus a presença de Deus. Então que possamos, além de
de estudar, que também é importante, de procurar, de ler a Bíblia, né? de estudar a palavra de Deus, muitos estudam até teologia, isso tudo faz parte, né? É também importante. Mas se não for, como diz São Tomás de Aquino, um estudo de joelhos, né? Ou seja, um estudo pautado pela fé, e não adianta. Né? Então, que o nosso coração esteja sempre aberto e voltado para a graça, né? Para a graça que vem do alto. Então, que Deus abençoe e proteja mais um dia, mais um final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.